No seu currículo. Eu queria saber o que seria essa formação clássica para empresários e de onde veio essa ideia do Em Busca da Verdade, cara? Em Busca da Verdade é uma coisa que me dá uma alegria imensa. Inclusive, depois que eu saí do governo, eu fiquei muito forte com essa demanda de que faltava liderança, sabe? Da crise de líderes que a gente passa. E eu tenho dois amigos que viraram meus sócios, que é o Gabriel Kanner, que é da Riachuelo, e o Pedro, que é da Zedog, e eu dava uma mentoria privada para eles. A gente simplesmente se apresentava e passava formação para eles. Eles queriam me pagar, eu falei que, gente, não me pague, chama os amigos de vocês e vamos começar a fazer vamos expandir isso aqui. Legal. Eles começaram a chamar os amigos e começaram a fazer jantares para as pessoas, todas as pessoas com perfil de liderança, empresários, outros. A coisa começou a crescer que não cabia mais gente na casa, era simplesmente só um jantar que a gente conversava. Quando a gente viu, ele falou, cara, isso aqui vai ter que virar uma empresa, porque isso aqui já não é mais um jantar faz tempo. E aí nós abrimos a primeira turma, né, bem início, e a gente falou, vamos ver se aparece aqui. As pessoas lotou em um dia, assim. E daí simplesmente esgotou todas as vagas. Aí a gente começou a expandir, né? E a gente está exatamente nessa fase de cada vez levar para mais pessoas isso. Mas basicamente a ideia do Em Busca da Verdade é a seguinte. Nós temos hoje uma formação, especialmente universitária, que tem lá um certo currículo de conteúdos, ou você tem muita vivência da vida prática, mas você tem pouca formação da ideia de formar grandes homens. Inclusive, você tem pouco caminho para quando você é bem-sucedido. Tem, claro, dicas fantásticas de como a pessoa faz para ganhar dinheiro, como ela faz para empreender, como ela faz para começar a crescer na vida. Mas depois que você começa a obter o sucesso, o que você faz, né? Porque, basicamente, você pode usar o seu sucesso para se aburguesar. O que eu quero dizer por aburguesar? É sempre procurando uma coisa mais refinada, sempre procurando um conforto a mais. Ou você pode lutar para deixar um legado. Você pode começar a usar coisas que vão perdurar pelas gerações, que vão realmente fazer uma mudança na vida das pessoas. Então, muito da ideia do Em Busca da Verdade é recriar a ideia de formação de virtudes, de conhecimento da história, de voltar a esse exemplo das grandes lideranças, para as pessoas começarem a construir um legado. Por isso que é muito focado em líderes mesmo, né? E a gente quis fazer algo muito focado em encontros presenciais, para as pessoas se encontrarem mesmo e conversarem e trocar experiência. Porque eu mesmo estou na internet, sei lá, tem lá canal do YouTube, tem lá página no Instagram, faz vídeos. A lógica é você chegar a um maior número de pessoas dentro daquele nicho natural, não é algo fora disso. Mas eu acho que tem um grande valor em você reunir as pessoas que passaram grandes experiências profissionais e elas compartilhar experiência e focarem em estudo mesmo, né? Então, melhora de hábitos, estudo. Sem dúvida, a ideia é voltar a criar uma cultura de grandes líderes, né? Bom, bem interessante, cara. E aí, já entrando no tema do nosso podcast, na sua opinião, né? Até nessa formação para empresários você deve abordar um pouco disso. Quais seriam, assim, os bons exemplos históricos de grandes homens que nós poderíamos ter, assim, como um farol em termos de, olha, eu quero chegar até esse nível de conhecimento, esse nível de Sim, conduta? sim. Tem uma coisa que pegando aquela ideia que a gente tinha falado de oligarquia, nós vemos que a história, na verdade, longe de ser feita por grupos obscuros, ela é feita por grandes homens, por pessoas que realmente conseguiram mudar a história. E se você olhar, tem um grande paralelo entre os ciclos de governo da filosofia clássica e a vida empresarial. Normalmente, uma empresa ela é criada como monarquia heróica. Tem um cara, monarquia eu quero falar, o governo de uma pessoa com responsabilidade pessoal. Tem um cara que chega e fala, bicho, vai ter que acontecer, eu vou virar quantas noites for, não importa o que seja, se eu me der mal, vai acontecer. E isso vai criando uma ascensão da empresa. Quando uma empresa chega em grande maturidade, normalmente ela vira um governo misto. Esse líder se cerca das melhores pessoas que ele pode. Então ele forma aquilo que na filosofia clássica é chamado uma aristocracia. A palavra aristocracia foi meio demonizada porque a gente pensa como pessoas de peruca, salto alto, dançando. O que é o oposto do que Escrota, geralmente. significa... Tipo, Versalhes, né? Versalhes, que é o oposto do que significa aristocracia no sentido original da palavra. Para os gregos, a aristocracia significa basicamente o governo dos melhores. Não é outra coisa senão isso. Então, o que um cara que é um líder de uma empresa quer se cercar dos melhores? Ele não quer outra coisa senão isso. E mais ainda, ele entra com um outro modelo que é a república, ou seja, ele se cerca, ele cria um sistema de ascensão dentro da organização que ele criou, da empresa dele, em que conforme os méritos das pessoas vão estocando, elas conseguem subir. Então tem regras claras para você subir. República, a gente tem uma visão muito errada de república. Se você olhar Roma ou as grandes repúblicas da história, no fundo, o modelo romano era, se você consegue cuidar de você mesmo, você consegue ser um decano, você consegue cuidar de 10 pessoas. Você consegue cuidar de 100 pessoas, você consegue cuidar de 100. Você vira um centurião, é a origem dessas palavras remotas.
Se você consegue cuidar de 100 pessoas, você consegue cuidar de um acampamento militar. Se você cuida de um acampamento militar, você consegue cuidar de um prédio público. Então tinha todo os romanos chamavam do cursus honorum, o caminho das honras para você subir. Então, isso que a gente falou é a estrutura aristotélica clássica de governo ideal. Monarquia, aristocracia com república, é uma empresa madura. Conforme a empresa vai se degenerando, ela vai piorando, porque todas as coisas tendem a decair um pouco, normal. A entropia é uma realidade do mundo. Se eu largar essa sala aqui do podcast, ela vai começar a estragar, o microfone vai ficar velho, os negócios vai acontecer. Tem que vir alguém para botar ordem para fazer ela funcionar. Conforme, às vezes, o líder para de estar presente na empresa, vai se afastando, a empresa vai virando oligarquia. Ela vai perdendo aquela estrutura. Então, ela tem muita gente mandando, mas que já não tem mais responsabilidade, já não tem mais nada, perde accountability. Beleza, a empresa vai degenerando assim. Os gregos também viam a palavra democracia como uma palavra pejorativa. Em que sentido? Democracia, eu brinco até que numa casa, né? A casa tem o pai e uma mãe. Ela funciona normalmente como uma monarquia do pai e da mãe. Quando as crianças começam a mandar, essa é a democracia que os antigos falam. Tem açúcar todo dia, sem parar, sem fim, sabe? Eu sou pai de 4 crianças, é visível. O caos domina. Então, numa empresa se manifesta muitas vezes com todo mundo querendo tudo. Quem duvida disso, tenta gerir uma empresa e bota todos os funcionários para votarem tudo que eles querem fazer. Quanto tempo será que duraria uma empresa nessa linha? Mas todo mundo quer cada vez mais e não tem fim. Então, nessa mistura de oligarquia com essa coisa meio democrática, por vezes com alguns ciclos de tirania, aparece o pior cara, a empresa vai se degenerando até a falência ou até a ser comprada por outra pessoa. E quando você olha os ciclos dos grandes países da história, é exatamente a mesma coisa. Pega aí, por exemplo, um dos grandes figuras da história, que é Alexandre o Grande. Essa teoria de governo que eu falei é de Aristóteles, que foi o maior filósofo do mundo antigo. Quando Alexandre era muito pequeno, o pai dele era Filipe da Macedônia. As cidades gregas estavam todas em caos, estava uma bagunça total. Muita gente fala da democracia ateniense, mas, novamente, a democracia ateniense estava destruída, né? Não prosperou. E a democracia ateniense também é bem diferente da ideia de democracia que a gente tem hoje. Ela não tem nada a ver e ela é uma baderna. Os gregos, no geral, não gostavam dela porque não funcionava. E aí, tava o caos, tinha lá a Macedônia. A Macedônia era meio caipira pro resto da Grécia, era mais afastada. Eram uns bárbaros, né, pra eles. Não chegava a ser bárbaros porque eles eram gregos, mas era um grego meio interiorano que eles tinham um certo pé atrás. Felipe começou a crescer, que era o rei da Macedônia. E aí ele tinha esse filho. Alexandre, quando era muito pequeno, botaram ele para domar um cavalo. Bucéfalo. Exatamente. Alexandre olha as sombras do cavalo e ele começa a reparar. Ninguém conseguia domar o cavalo. Ele vê que o cavalo ficava aflito com as sombras. Quando as sombras pararam num certo horário, ele conseguiu montar o cavalo. Felipe falou, esse meu filho é destinado a ser o cara. Quando ele fala isso, ele fala, eu preciso do melhor formador intelectual que eu puder. Tanto faz o dinheiro. Tanto faz quanto custa. Eu quero o melhor cara. Quem é o melhor cara do mundo, o maior intelectual do mundo, calhava de ser macedônico, mas já estava lá em Atenas, já era um cara bem estabelecido, que é o próprio Aristóteles. Felipe traz Aristóteles para ser o tutor de Alexandre. Imagina, Alexandre foi tutorado pelo maior cara. Para vocês terem noção de quem é Aristóteles, Aristóteles criou o estudo sistemático da lógica, a computação é derivada, as máquinas lógicas do século XIX beberam de estudos da lógica aristotélica. Ele o Teofrasto, que é o aluno dele, mas ele é o cara que deu o primeiro passo, pai da biologia, portanto, indiretamente, o avô da biologia. Ele é o primeiro cara a sistematizar o estudo da política e das constituições, o primeiro cara a sistematizar o estudo da ética. Aristóteles é praticamente o pai da razão ocidental. Eu gosto também do fato de que ele foi inventor do zoológico.